Sejam muito bem-vindos. Baldur's Gate 3 trouxe um novo ar para a comunidade, enfurecendo desenvolvedores e empresas grandes, mas agradando o público em geral de uma forma nunca antes vista, passando a ser o jogo mais bem avaliado pelos fãs em todos os sites possíveis. Porém, toda moeda tem dois lados e hoje eu preciso falar com vocês a respeito do lado ruim dessa moeda. A Activision Blizzard. Mais especificamente, a queda da Activision Blizzard, uma empresa que não se importa nem um pouco com os clientes e abusa desse relacionamento por dinheiro. Primeiro vamos analisar o artigo do PC Games. Diablo 4 caiu mais rápido que Overwatch 2 e WoW Dragonflight. Toda essa queda se iniciou de fato após o patch 1.1.0, onde basicamente eles nerfaram o jogo inteiro, todas as builds pararam de funcionar e quem diria que Diablo 4 era um jogo de builds, né? Com isso, muitos players logo ali já começaram a largar o game, a abandonar completamente a franquia. Diablo 4 veio como um sucesso nos seus primeiros dias, a tão aguardada continuação da franquia bateu todos os recordes da Blizzard, porém essa alegria, né, esse dinheiro que a Blizzard ganhou, não durou muito tempo e Diablo 4 entrou em queda livre. Players vêm abandonando o game em massa, os números não mentem. Se você abrir a Twitch hoje, você vai ver lá que tem 3 mil pessoas assistindo o jogo. Há 2 meses atrás tinha mais ou menos 60, 80 mil pessoas, às vezes até 100 mil, talvez até mais. Eu não sou muito bom de matemática, mas não precisa ser um gênio para entender que a queda é grande mesmo. Depois de atingir o pico de 937 mil espectadores no dia do lançamento do acesso antecipado, em seguida aumentar novamente o dia do lançamento oficial para 686 mil, desde então caiu para 13.600 espectadores em 7 de agosto. Isso significa que Diablo 4 está atraindo 1,45% do seu pico de número de audiência, depois de 2 meses de lançamento. Esses números, 13 mil pessoas, ele até seria aceitável se o jogo fosse single player. Porém, Diablo 4 é um jogo live service. Para quem não conhece, um jogo live service é um jogo que está sempre sendo renovado por temporadas. Ele vive de acessos novos toda vez que uma temporada é lançada. Mas não é o caso com Diablo 4, até porque o lançamento da temporada 1 foi um fracasso. O número de jogadores caiu pela metade. Com microtransações abusivas, temporadas onde para você mudar a sua skin através do jogo é impossível, todo item novo que sai pela temporada, você precisaria comprar na loja alguma skin, loja essa que é bem cara, bem abusiva. O jogo também conta com passe de batalha, lembrando que ele custa R$350 na sua versão mais barata. A contagem de jogadores de Diablo 4 está em rápido declínio menos de um mês após a primeira temporada. Caiu de mais de 1 milhão no final de julho para 400 mil nos últimos 30 dias. O número de jogadores mensais também caiu em 122 mil no mesmo período. De acordo com o Twitch Tracker, o pico de audiência sofreu um declínio acentuado de 900 mil pessoas para 34 mil em agosto até agora. Os números são assustadores. É um jogo com uma entrada bem complicada, porque é um jogo bem caro, e a primeira temporada do Diablo, que deveria marcar o avanço do jogo, né, realmente o início de algo positivo, foi completamente o contrário, né? Mais da metade dos jogadores abandonando o game por decisões ridículas da Blizzard, muitas vezes, a maioria delas gananciosas. Toda essa queda se iniciou de fato com o patch após o lançamento do patch 1.1.0, que foi um patch que basicamente nerfou o jogo inteiro. Todas as builds que antes eram fortes passaram a ser fracas. Muita gente já ficou bem irritada logo ali e começou a abandonar o jogo. Essa medida fez com que os devs fizessem uma live de emergência, uma situação bem desagradável, e o sistema de controle de danos da Blizzard, do Diablo 4, enfim, tudo, é tão ruim que após um mês do lançamento da temporada 1, eles já anunciaram a temporada 2, anunciando grandes mudanças. Mudanças essas que já deveriam estar no jogo, mas não estão de propósito, pois a Blizzard gostaria que você ficasse o maior tempo possível dentro do Diablo 4 para apresentar números para os seus investidores. É por isso que a gente tem inúmeros afixos dentro do game, é por isso que a gente não tinha uma Gen Tab, é por isso que a gente tinha espaço de inventário, um baú novo. Tudo isso é uma forma de fazer a gente ficar o maior tempo possível no jogo, lendo item, vendendo e comprando item para ter espaço, arrumando gemas, ou seja, a gente fica a maior parte do tempo não jogando Diablo 4, mas sim manuseando o nosso inventário, que tem pouco espaço, por uma forma predatória para apresentar grandes números para investidores, para no final dizer para eles que Diablo 4 é um sucesso. Olha quantas horas a galera passa dentro do jogo. Se a gente juntar tudo isso que eu falei, o fato que Diablo 4 é um jogo AAA que custa R$350 e dentro dele tem microtransações, passe de batalha, realmente fica muito complicada a situação que o jogo se encontra. Eu vou falar algo aqui que pode ser até polêmico para alguns investidores e executivos. Se eles ouvirem isso que eu vou falar, eles vão dar risada na minha cara, mas para mim um jogo
AAA não deveria ter nenhum tipo de microtransação, nenhum tipo de passe de batalha, nenhum tipo de forma abusiva que essas empresas estão enfiando goela abaixo da gente. Mais um exemplo que a gente tem atualmente, eu fiz um vídeo aqui no canal, é o NBA 2K24, que é um jogo de basquete que custa R$360, é um jogo de esporte que sai todo ano. E recentemente eles anunciaram não um, mas 2 passes de batalha. Um jogo de R$360, repetindo. É bem complicado, outras empresas estão querendo seguir o exemplo da Activision Blizzard. É assim, a gente tem exemplos de jogos AAA full price, Elden Ring, Baldur's Gate 3, qualquer a série da Dark Souls, God of War, jogos que são completos, muito bem feitos para os clientes e não possuem nenhum tipo de microtransação. Então assim, o que está acontecendo? Essa é a tão era moderna dos games? É isso? Se voltarmos para abril desse mesmo ano, as contagens de jogadores da Activision Blizzard despencam enquanto Warzone 2, Overwatch 2 e o hype fracassa. Mesmo sendo uma empresa muito grande, os números assustam. A Activision perdeu 13 milhões de jogadores em comparação com o último trimestre, enquanto a contagem geral de jogadores da Blizzard caiu para 18 milhões de jogadores. É uma queda considerável, são números bem altos. De acordo com relatórios, os desenvolvedores de Overwatch e Call of Duty viram uma queda de 65 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia de proporção, The Witcher 3 custaria hoje para ser produzido 81 milhões de dólares. Então dá pra gente ter um pouco da noção dessa queda como é bem forte. The Witcher 3 que não tem microtransações, beleza? Agora vamos mudar um pouquinho o assunto para Overwatch 2, o mais novo fracasso da Blizzard, por assim dizer, que recentemente lançou uma mini expansão com uma nova lenda. Lenda essa que você precisa pagar para liberar ou grindar horas e horas para liberar ela no passe de batalha free, né? Assim eles falam. E ainda por cima cancelaram o modo single player que prometeram e que fazia de fato sentido Overwatch 2 ser chamado de Overwatch 2. Atualmente o jogo não passa de um Overwatch 1.5, talvez 1.2 no máximo. E sabe por que eles cancelaram esse modo? Eu gostaria até de estar brincando com o fato que eu vou falar aqui, mas porque eles não conseguiram monetizar esse modo. Isso mesmo, não é brincadeira. Mas aí eles tiveram a genial ideia de lançar pequenas missões PvE pagas, com duração de mais ou menos 1h30, sem valor de replay, digamos assim. Você não vai querer jogar ela várias e várias vezes, porque são missões pequenas, com eventos já realizados anteriormente no Overwatch 1. Basicamente é você entrar no local, defender um objetivo, matar algumas hordas de monstros. É bem simples assim. O maior valor que essas missões realmente têm são as cutscenes. Cutscenes essas que provavelmente um jogador da comunidade vai comprar essa missão, vai baixar em HD as cutscenes pro YouTube e os outros players vão assistir as cutscenes pro YouTube, que é realmente o único valor que essas missões têm. Missões essas que custam 15 dólares, acredito que aqui no Brasil é mais ou menos 60, 70 reais, ou seja, quase um custo de um jogo AAA, quase o custo de um jogo novo, por missões que vão ser lançadas mais vezes na temporada. Esse ano ainda vai ter acho que mais 2, se não me engano. Você ainda vai ter que pagar mais 2 vezes e possivelmente mais e mais e mais, até porque essa é a era moderna dos games e é para esse caminho que as empresas querem seguir. É uma situação muito triste. Tá tão ruim pra Blizzard que antigamente a Blizzard só soltava jogos na sua própria plataforma, né? A Battle.net, todos os jogos só saíam por lá, mas ela foi obrigada a soltar o Overwatch 2 na Steam, porque simplesmente o jogo não tem mais usuários, né? Ninguém quer jogar esse jogo, depois de toda essa polêmica que a Blizzard vem causando. E após sair na Steam, Overwatch 2 foi tão criticado, mas tão criticado, que passou a ser o jogo mais mal avaliado na história de toda a Steam. E não é porque o jogo é de fato ruim, a base do jogo ela é divertida, ela é legal e tudo mais, todo mundo sabe, se manteve igual ao Overwatch 1, e o Overwatch 1, aliás, ganhou o prêmio de jogo do ano em 2016, foi bem revolucionário, porém toda essa zona que a Blizzard, a Activision Blizzard vem causando, vem enfurecendo os fãs, fazendo com que chegasse a esse ponto. É muito triste tudo isso que tá acontecendo, porque são jogos que todo mundo ama, são jogos que têm uma fanbase enorme, mas por maneiras predatórias, por maneiras gananciosas e mercenárias de uma empresa, para conseguir mais e mais grana, esses jogos estão morrendo aos poucos. Para mim, hoje a Activision Blizzard é a empresa mais suja do mercado, é realmente difícil bater as maneiras que eles trabalham. Eu sei que devem ter pessoas lá dentro incríveis que queiram produzir games por paixão própria, mas é realmente complicada a situação onde tudo está, e os números mostram isso, é até uma luz no fim do túnel, eu diria, ver que a comunidade tá acordando, tá vendo que eles não merecem nosso dinheiro, porque eles não estão trabalhando para entregar um conteúdo de verdade pros fãs, e sim apenas para gerar número para eles. Essa é a nova era moderna dos jogos. Eu sinceramente fico muito preocupado onde isso pode chegar. Pensem bem antes de comprar mais um passe de batalha, pensem bem antes de comprar uma skinzinha na loja, ou uma missão
expansãozinha PV, porque é com esse dinheiro que eles alimentam essa ideia de que tudo isso funciona e a gente precisa dar um ponto final nisso.